que realmente motiva o personagem de Brad Pitt em Clube da Luta? Durante as filmagens desse filme icônico, Pitt enfrentou uma situação inesperada ao machucar um dente. Em vez de consertá-lo rapidamente, ele decidiu aceitar essa imperfeição. Para ele, o aspecto rude e levemente quebrado combinava com a personalidade forte de Tyler Durden, seu personagem. Essa atenção aos detalhes mostra o compromisso de Pitt com a autenticidade em seu papel. É uma escolha interessante que demonstra como as imperfeições podem adicionar profundidade ao personagem. Ao deixar o dente quebrado, Pitt não só trouxe realismo ao papel, mas também criou uma imagem marcante de rebeldia e originalidade. Os fãs frequentemente admiram como essas pequenas decisões podem impactar a atmosfera geral do filme. Então, da próxima vez que você assistir Clube da Luta, preste atenção nesse dente quebrado e lembre-se de que ele simboliza mais do que apenas uma imperfeição física. É um testemunho da natureza rebelde do personagem. Você consegue imaginar prédios iluminados que iluminam as cidades? Fachadas de LED, como o impressionante Samsung OmniTube e Soul, estão mudando nossa percepção dos espaços comerciais. Essas telas modernas não servem apenas para embelezar. Elas criam uma atmosfera envolvente que chama a atenção. Um exemplo brilhante é o centro Starfield COEX, na Coreia do Sul, onde essas instalações brilhantes atraem multidões, exibindo efeitos visuais incríveis que podem mudar o clima de toda essa área. Imagine caminhar por um shopping ou uma feira, cercado por cores vibrantes e padrões dinâmicos que mudam conforme você se move. Essa tecnologia não é apenas um prazer visual. Ela intensifica a narrativa da marca e cria experiências inesquecíveis para os visitantes. À medida que as cidades se desenvolvem e crescem, veremos mais dessas magníficas fachadas de LED iluminando nossas paisagens urbanas. O futuro parece brilhante literalmente. Prepare-se para se surpreender com esta incrível vassoura do Harry Potter. A Mattel lançou uma vassoura vibratória do Harry Potter, voltada para crianças, em uma abordagem inovadora para os fãs. Este brinquedo mágico chamou a atenção dos jovens bruxos, que queriam sentir a emoção de voar como seus personagens favoritos. No entanto, a história tomou um rumo inesperado quando lojas para adultos em Times Square começaram a vender a vassoura por um preço 2 vezes maior que o original. De repente, o que antes era um brinquedo divertido para crianças se tornou um item surpreendente para adultos. A popularidade inesperada entre os adultos fez com que a Mattel reconsiderasse sua produção, resultando na interrupção da fabricação da vassoura. Essa reviravolta mostra como os brinquedos podem ultrapassar seu público-alvo e gerar alvoroço em mercados inesperados. Quem diria que um brinquedo infantil poderia causar tanto burburinho no mundo dos adultos? Você consegue imaginar que as belugas visitam o Canadá? Todo verão, as águas de Churchill, Manitoba, se transformam em um espetáculo da vida selvagem, quando milhares de belugas vêm explorar o rio Churchill e a Baía de Hudson. Essas criaturas encantadoras, conhecidas por sua pele branca e sons brincalhões, se reúnem em grandes grupos, criando uma atmosfera vibrante para todos ao redor. Quando o gelo derrete, essas baleias migram para o norte, em busca de águas mais frias, cheias de sua comida favorita, como peixes e crustáceos. A migração anual não é apenas um espetáculo, é uma oportunidade única para cientistas e amantes da natureza estudarem esses incríveis animais em seu habitat natural. Para os visitantes, essa migração vibrante oferece passeios de barco inesquecíveis e a chance de ouvir suas canções mágicas. Portanto, se você algum dia estiver em Churchill, não perca a chance de ver a beleza das belugas nadando e se comunicando em sua casa de verão. Você sabia que os dentes dos bebês começam a se desenvolver ainda no útero? Esse processo incrível significa que os dentes de leite, que aparecem entre 6 e 12 meses após o nascimento, se formam muito antes do que muitos imaginam. Esses primeiros dentes são importantes não apenas para ajudar a criança a mastigar mais tarde, mas também para o desenvolvimento da fala. Imagine quão complexo é o crescimento pré-natal, considerando que nossos primeiros dentes se preparam muito antes de darmos a primeira mordida em um alimento sólido. Os dentes de leite são uma parte essencial desse processo, pois criam a base para os dentes permanentes saudáveis que virão depois. Essa sequência surpreendente destaca toda a preparação que ocorre no útero, ressaltando a complexidade do desenvolvimento humano. Então, da próxima vez que você ver o sorriso de um bebê, lembre-se de que por trás dessas adoráveis sorrisos sem dentes, há um pouco de ciência. Vamos descobrir a verdade sobre as escadas secretas da Itália.
Você sabia que escadas escondidas foram habilidosamente integradas na arquitetura das casas italianas? Em cidades deslumbrantes como Veneza e Florença, aristocratas ricos construíram esses passagens ocultas como rotas de emergência em tempos caóticos. Imagine famílias abastadas, projetando suas residências com escadas secretas embutidas nas paredes, levando a quartos escondidos ou saídas discretas, permitindo que escapassem de ameaças ou intrusos. Hoje, muitas dessas maravilhas arquitetônicas únicas sobreviveram, encantando exploradores e turistas curiosos. Imagine-se passeando pelas ruas movimentadas, quando de repente você se depara com uma porta discreta que se abre para uma escada há muito abandonada. Os visitantes frequentemente ficam fascinados por essas estruturas enigmáticas, cada uma contando histórias de um tempo em que sobrevivência e segredo se entrelaçavam. Ao explorar os encantadores reinos da Itália, mantenha-se sempre atento, pois você nunca sabe quando uma parede, aparentemente comum, pode esconder um caminho para a história. Quem sabe, talvez você encontre uma dessas escadas secretas e desvende seus mistérios. Um fato interessante sobre o desperdício de alimentos. Todo ano, quase 1/3 de toda a comida produzida para consumo humano é jogada fora. Isso representa bilhões de dólares que se perdem. Essa enorme perda acontece por várias razões. Uma das principais é a superprodução, quando os agricultores cultivam mais alimentos do que as pessoas conseguem consumir. A distribuição também é um fator importante, já que os alimentos muitas vezes estragam antes de chegarem às lojas. Além disso, os hábitos dos consumidores contribuem significativamente. Pense nas verduras que ficam na geladeira até murcharem, ou nas refeições que preparamos, mas não terminamos. Esse desperdício não só afeta nosso bolso, mas também prejudica o meio ambiente, aumentando o volume de lixo e as emissões de gases de efeito estufa. Então, o que podemos fazer a respeito? Prestando atenção nas nossas compras, armazenando os alimentos corretamente e aprendendo a valorizar as sobras. Todos nós podemos ajudar a reduzir o desperdício de alimentos. E se eu disser que Nero pode estar vivo? Após a morte do infame imperador romano Nero, em 68 d.C., surgiram rumores de que ele teria forjado sua própria morte e estaria escondido. Essa estranha teoria da conspiração atraiu muitos, permitindo que acreditassem que o governante cruel ainda estava no comando, mesmo que nas sombras. A ideia se tornou popular porque Nero tinha muitos inimigos e sempre soube enganar. Sua queda dramática deixou um vácuo de poder no Império Romano, tornando a ideia de seu retorno atraente para os apoiadores que desejavam seu estilo autoritário de governo. Na verdade, começaram a circular rumores sobre encontros com Nero em terras distantes, alimentando a crença em seu retorno. Essa fascinante mistura de história e mito mostra como, mesmo após a morte de um governante, seu legado pode continuar a gerar interesse e controvérsias. Você já viu um canguru dando um golpe com a pata? Esses animais incríveis são conhecidos não só por seus saltos únicos, mas também por seu poderoso golpe, que é uma importante defesa contra predadores, especialmente os dingos. Quando se sentem ameaçados, os cangurus podem dar um golpe rápido e forte com suas patas traseiras musculosas, o que pode causar ferimentos sérios. Isso não é apenas um ato de agressão, é um instinto natural que se desenvolveu ao longo da evolução para ajudá-los a sobreviver na natureza. Assistir a um canguru golpeando é fascinante. Eles conseguem se equilibrar na cauda, usando-a como apoio, enquanto miram no atacante com suas patas poderosas. Essa habilidade única os ajuda a evitar perigos e proteger a si mesmos ou seus filhotes. Os cangurus também são conhecidos por sua agilidade e podem saltar grandes distâncias, o que os ajuda a se mover por diferentes paisagens da Austrália. Então, da próxima vez que você ver um canguru, lembre-se de que por trás de sua aparência fofa, existe uma impressionante estratégia de defesa. A natureza não é incrível? Você já se perguntou por que os aranhas nos assustam tanto? Os aranhas têm um papel importante no ecossistema, controlando as populações de insetos e ajudando a manter o equilíbrio na natureza. No entanto, muitas pessoas sentem uma grande ansiedade ao ver essas criaturas de 8 patas. Esse medo, conhecido como aracnofobia, pode variar de um leve desconforto a ataques de pânico, dificultando que algumas pessoas aproveitem atividades ao ar livre. Mas por que nos sentimos assim? A psicologia evolutiva sugere que esse medo pode ter sido herdado de nossos ancestrais, que precisavam evitar criaturas potencialmente perigosas para sobreviver.
Curiosamente, existem métodos eficazes de tratamento para aqueles que desejam superar seus medos. A terapia cognitivo-comportamental e a terapia de exposição mostraram resultados promissores, ajudando as pessoas a enfrentarem gradualmente seus medos e a reduzirem a ansiedade. Isso destaca a complexidade das emoções humanas e nos lembra que entender nossos medos pode ajudar a superá-los. O que você acha da relação entre ansiedade e evolução? Um fato interessante sobre a queda do QI. Um estudo de 2023 analisou cuidadosamente as habilidades cognitivas de quase 400 mil americanos, coletadas entre 2006 e 2018. Os resultados foram bastante chocantes. O QI realmente caiu em 3 das 4 áreas cognitivas durante esse período. Essa queda levanta questões importantes sobre os fatores que afetam nossa inteligência e habilidades mentais. Embora alguns possam apontar mudanças nos métodos de ensino ou o avanço da tecnologia como distrações, as causas exatas ainda estão sendo investigadas. É importante entender que as habilidades cognitivas estão ligadas a vários aspectos da vida, incluindo resolução de problemas, atenção e memória. Se esses indicadores estão diminuindo, o que isso pode significar para as futuras gerações? Estamos enfrentando uma crise cognitiva que exige reflexão e ação? Os resultados deste grande estudo definitivamente nos fazem pensar. Você sabia sobre a tradição secreta de homenagear no Disneyland? Ao longo dos anos, o Disneyland, frequentemente chamado de o lugar mais feliz da Terra, se tornou o cenário de um ritual inesperado e emocionante. Pessoas espalham as cinzas de seus entes queridos, especialmente na mansão mal-assombrada. Embora o parque tenha regras rigorosas que proíbem essa prática, há rumores de visitantes que secretamente prestam homenagem a seus parentes falecidos no ambiente assustador da mansão mal-assombrada. Para muitos, esse lugar guarda memórias preciosas, tornando-se significativo para sentir uma conexão mesmo após a morte. Embora os funcionários do parque sejam treinados para lidar com essas situações de forma delicada, eles frequentemente lembram os visitantes de levar suas memórias com eles. Essa mistura de nostalgia e amor adiciona uma camada extra à atmosfera mágica do Disneyland, levantando a questão: até onde você iria para honrar a memória de um ente querido? Você sabia que há um antigo vulcão no Colorado? No coração das Montanhas Rochosas encontra-se o campo vulcânico Raton Clayton, onde há um vulcão ativo que entrou em erupção pela última vez há cerca de 1000 anos, durante a construção das grandes pirâmides no Egito. Essa incrível característica geológica muitas vezes passa despercebida, mas demonstra as poderosas forças da natureza que moldaram nosso planeta. O vulcão é considerado adormecido, mas nos lembra da atividade vulcânica que um dia prosperou nesta região. Com o tempo, a paisagem do Colorado mudou, mas os vestígios desse passado vulcânico permanecem, incluindo formações rochosas únicas e depósitos minerais. Embora muitos associem vulcões a lugares como o Hawaii, o campo vulcânico Raton Clayton traz essa emoção para o Colorado. Os amantes de atividades ao ar livre e geologia podem explorar essa área para aprender sobre sua história vulcânica. Então, da próxima vez que você pensar em vulcões, lembre-se de que o Colorado tem seu próprio gigante antigo, esperando para contar sua história. A verdade é que voar pode ser mais barato. Em 4 dos 10 maiores aeroportos do Reino Unido, estacionar um pequeno avião por 24 horas custa menos do que estacionar um carro. Esse fato surpreendente mostra que, às vezes, é mais econômico voar do que dirigir. Por exemplo, uma família pode gastar muito para deixar seu carro no estacionamento, enquanto um pequeno avião pode custar apenas uma fração desse valor. Essa mudança nos preços pode incentivar mais pessoas a considerar voos para viagens curtas ou aventuras, tornando a aviação mais acessível. Quem diria que a conveniência de voar poderia trazer tanta economia? Isso desafia a ideia de que viajar de avião é sempre caro. Agora, com a possibilidade de estacionamento acessível, talvez um fim de semana nas lindas Ilhas Britânicas não seja tão impossível quanto parece. Você consideraria voar em vez de dirigir se isso significasse economizar dinheiro? Você já se perguntou por que as galinhas de seda japonesas são tão únicas? A galinha de seda japonesa é diferente de qualquer outra raça, conhecida por sua aparência incomum e temperamento agradável. Essas aves têm penas sedosas que parecem nuvens, destacando-se em qualquer galinheiro. Com sua pele negra vibrante e características orelhas azuis, elas realmente chamam a atenção.
Mas não é só a aparência que as torna especiais. Essas galinhas têm 5 dedos em cada pata, o que é incomum em comparação com as 4 patas da maioria das galinhas. Essa característica única as ajuda a se mover de maneira divertida e encantadora. Além de sua aparência fascinante, as galinhas de seda japonesas são amigáveis e calmas, tornando-se animais de estimação populares e ótimos companheiros para famílias. Seu temperamento dócil permite que se adaptem bem a diferentes ambientes, seja no quintal ou na fazenda. Com tantas qualidades incríveis, é fácil entender por que elas são amadas em todo o mundo. Você consegue imaginar um helicóptero pousando nas suas lâminas? Esse manobra incrível, conhecida como pouso nas pontas das lâminas, é uma habilidade que apenas pilotos experientes se atrevem a praticar. Em vez de um pouso comum nas rodas ou esquis, pousar nas pontas das lâminas exige um toque cuidadoso no chão, com as extremidades dos rotores, criando a impressionante ilusão de que o helicóptero está em pé nas pontas. Essa técnica requer controle e precisão excepcionais, pois os pilotos devem equilibrar o peso do helicóptero, garantindo que as lâminas do rotor permaneçam intactas. O pouso nas pontas das lâminas é frequentemente demonstrado em situações de treinamento ou em shows aéreos, onde os pilotos podem exibir suas habilidades avançadas. Embora possa parecer ousado, isso também é um testemunho da engenharia dos helicópteros e da maestria dos pilotos. Apesar de sua singularidade, pousar nas pontas das lâminas pode ser uma manobra segura, se executada corretamente. Então, o que você acha? Você teria coragem de tentar? Você não vai acreditar que isso é sobre o sistema de tempo na China. A China é um país enorme, cobrindo 5 fusos horários, mas usa apenas um horário nacional padrão. Isso significa que em toda a China, os relógios marcam a mesma hora. Como resultado, em algumas áreas remotas como Xinjiang, o sol pode nascer apenas às 10 da manhã. Essa abordagem incomum para medir o tempo torna a vida interessante, especialmente para agricultores e trabalhadores que dependem da luz solar em suas atividades diárias. Imagine ter que começar o dia quando o sol está apenas começando a brilhar. Embora esse sistema ajude a manter a uniformidade em todo o país, também causa alguns inconvenientes na programação. Por exemplo, quando é hora do almoço em Xangai, as pessoas no extremo noroeste ainda podem estar pela manhã, se preparando para o seu dia. Este é um exemplo fascinante de como o tempo pode influenciar nossa experiência e rotina. E isso pode te surpreender. O universo é imenso. Isso significa que ele é incrivelmente vasto. Nesse enorme espaço, existem cerca de 2 trilhões de galáxias, cada uma cheia de incontáveis estrelas, totalizando cerca de 1 septilhão de estrelas. Imagine só. Para comparação, 1 septilhão é um número seguido de 24 zeros. Mas aqui está o ponto. O que conseguimos observar é apenas uma pequena parte de todo o universo. Muitos cientistas acreditam que o universo pode ser infinitamente maior do que aquilo que vemos. Então, toda vez que você olha para o céu noturno e vê um mar de estrelas, você está vendo apenas uma fração da tapeçaria cósmica que se estende além da nossa imaginação. Não é incrível pensar em quantas coisas ainda estão esperando para serem descobertas? E se eu te dissesse que os terremotos moldam nossas paisagens? É verdade. Os terremotos são frequentemente vistos apenas como forças destrutivas que devastam cidades e interrompem vidas. No entanto, eles também contribuem significativamente para a formação e transformação da superfície do nosso planeta. Durante esses eventos sísmicos, a crosta terrestre se desloca, resultando na criação de novas colinas, vales ou até mesmo lagos. Um exemplo notável é o terremoto de São Francisco de 1906. Esse evento catastrófico não apenas destruiu várias estruturas, mas também alterou drasticamente a paisagem, especialmente no Altamont Pass, levando ao surgimento de novas características geológicas. Essas mudanças geológicas destacam a natureza dinâmica da Terra e permitem que os cientistas aprofundem seu entendimento sobre a atividade tectônica. Cada terremoto fornece pistas valiosas sobre como a crosta terrestre se move e interage, revelando mais do que apenas o caos que criam. Ao examinar as mudanças que induzem, obtemos insights sobre os processos contínuos que remodelam nosso mundo. No final, essas transformações inesperadas servem como um poderoso lembrete de que a Terra está viva, em constante evolução, e que cada evento sísmico é um capítulo único na história da evolução geológica. Incrível, mas agora o breakdance é um esporte olímpico.
Este estilo de dança vibrante e energético fez sua estreia nas Olimpíadas de Paris em 2024, trazendo uma nova energia à lista tradicional de esportes. O breakdance, também conhecido como breaking, mostra uma incrível habilidade atlética e expressão artística, chamando a atenção de espectadores ao redor do mundo. Os dançarinos, conhecidos como B-boys e B-girls, impressionaram o público com seus movimentos acrobáticos e criatividade, refletindo as tendências culturais modernas nas cidades. No entanto, olhando para as Olimpíadas de Los Angeles em 2028, os organizadores decidiram dar um passo atrás. Eles vão reavaliar o papel do breakdance nas competições, buscando equilibrar os novos esportes modernos com os mais clássicos. Essa decisão gerou discussões sobre a importância da evolução das competições, respeitando a história das Olimpíadas. O breakdance voltará no futuro? Você vai se surpreender com a tecnologia MouthPad. Este dispositivo inovador transforma sua língua em um painel sensível ao toque, abrindo um mundo de possibilidades para pessoas com paralisia. Imagine uma pessoa que não consegue usar as mãos de forma eficaz, mas que pode controlar computadores, smartphones e outros gadgets apenas movendo a língua. O MouthPad funciona detectando os movimentos da língua, permitindo controlar telas e dispositivos sem precisar de destreza manual. Essa tecnologia é baseada em sensores que captam os comandos da língua e os traduzem em ações no dispositivo. As possibilidades são enormes, pois isso permite que os usuários se comuniquem, obtenham informações e mantenham contato com seus entes queridos. Embora possa parecer algo de um filme de ficção científica, é uma invenção real que demonstra o incrível potencial das tecnologias assistivas. Focando na inclusão e acessibilidade, o MouthPad representa um grande avanço em ajudar pessoas com deficiência a recuperar a independência e interagir com o mundo ao seu redor. Não é incrível o que a tecnologia pode fazer? Você pode se surpreender. Quantos cílios temos? Em média, temos de 100 a 150 cílios nas pálpebras superiores e cerca de 70 a 80 nas inferiores. São muitos pelinhos pequenos que protegem nossos olhos. Os cílios têm várias funções importantes, desde filtrar poeira e sujeira até melhorar nossa aparência. Cada cílio passa por um ciclo de crescimento que geralmente dura de 30 a 45 dias, o que significa que eles estão sempre se renovando. Curiosamente, os cílios também reagem às nossas emoções, muitas vezes tremendo ou vibrando quando estamos nervosos ou ansiosos. Essa fina proteção não só ajuda a manter nossos olhos limpos, mas também influencia nossas expressões faciais. Então, da próxima vez que você pensar na sua rotina de beleza, lembre-se de que esses pequenos, mais poderosos pelinhos fazem muito mais do que apenas emoldurar seus olhos. Quantos cílios você acha que tem agora? É verdade que temos 52 ossos nas pernas? Surpreendentemente, sim. O corpo de um adulto possui 206 ossos e 52 deles estão nas nossas pernas. Esse fato interessante destaca a complexidade das nossas pernas. Elas não apenas nos sustentam, mas também controlam nossos movimentos ao andar, correr ou pular. Os ossos das nossas pernas incluem os tarsos, metatarsos e falanges, que trabalham juntos para criar uma estrutura flexível e resistente. Cada perna tem 7 ossos tarsais, 5 metatarsais e 14 falanges. É uma verdadeira maravilha da engenharia. A estrutura das nossas pernas também ajuda a absorver impactos e distribuir o peso de forma equilibrada, o que é essencial para manter o equilíbrio e prevenir lesões. Então, da próxima vez que você der um passo, lembre-se de que há muitos pequenos ossos que permitem que você se mova com graça e estabilidade. Não é incrível tudo o que nossas pernas fazem por nós? Amantes do chocolate, qual é a verdadeira diferença? A diferença entre chocolate amargo e chocolate branco pode te surpreender. O chocolate amargo é feito de pó de cacau, manteiga de cacau e açúcar, o que lhe confere um sabor intenso e marcante. Ele não só satisfaz sua vontade de doce, mas também traz benefícios à saúde devido ao alto teor de antioxidantes, fibras e minerais essenciais, como ferro e magnésio. Isso torna o chocolate amargo uma escolha popular para quem quer se deliciar sem esquecer da saúde. Por outro lado, o chocolate branco é bem diferente. Ele é composto de manteiga de cacau, açúcar e leite, mas não contém pó de cacau. Essa ausência significa que o chocolate branco não oferece os mesmos benefícios à saúde e, segundo algumas definições, nem é considerado um verdadeiro chocolate.
Com seu sabor cremoso, o chocolate branco é uma delícia, mas se você busca propriedades saudáveis, o chocolate amargo é a melhor escolha. Então, da próxima vez que você for escolher um chocolate, qual deles você vai escolher? Prepare-se para se surpreender com a Caldeira Negra. Essa incrível cachoeira, localizada no Parque Estadual do Juiz S.R. Magney, em Minnesota, possui uma misteriosa fenda onde parte do rio parece desaparecer sem deixar vestígios. Ao longo das décadas, cientistas ficaram intrigados com esse mistério, realizando diversos experimentos, como testes com corantes e até lançando bolinhas de ping-pong na fenda, tudo para desvendar o segredo da água que desaparece. No final, geólogos descobriram que a água não desaparece. Ela flui subterraneamente e acaba reaparecendo no rio mais abaixo, através de fendas ocultas na rocha. Esse fascinante processo mostra como a natureza pode nos surpreender, mas a Caldeira Negra continua a encantar os visitantes com sua beleza e mistério. As pessoas buscam ver essa maravilha natural única, questionando para onde vai essa água antes de reaparecer. Você sabia sobre o papel icônico de Anthony Hopkins? Em 1992, ele impressionou o público e a crítica com sua inesquecível interpretação de Hannibal Lecter no filme O Silêncio dos Inocentes. Apesar de ter aparecido na tela por apenas 16 minutos e 20 segundos, sua atuação aterrorizante lhe rendeu um Oscar de melhor ator. Isso levanta a questão: como ele conseguiu causar uma impressão tão forte em tão pouco tempo? Hopkins transformou o personagem Lecter em uma combinação fascinante de inteligência e ameaça, criando um dos vilões mais famosos do cinema. Sua habilidade de transmitir tanto charme quanto perigo em cada fala deixava os espectadores sem fôlego. Isso é especialmente notável considerando que ele dividiu a tela com Jodie Foster, que interpretou a determinada agente do FBI, Clarice Starling. A interação deles elevou o filme a um novo patamar, mas foi Hopkins quem transformou um papel relativamente pequeno em um momento lendário da história do cinema. A influência de sua atuação ainda é sentida hoje, inspirando inúmeros atores e diretores. O que você acha que torna um papel memorável, mesmo que o ator não apareça na tela por muito tempo? É verdade que na Irlanda não há cobras nativas? Sim, é verdade. Esse fato curioso está ligado à história geológica única e ao clima da ilha. Durante a última era do gelo, há cerca de 12 mil anos, a Irlanda estava completamente coberta de gelo, criando uma barreira que impediu as cobras de migrar para a ilha. Quando o gelo derreteu e a ilha se tornou habitável, as cobras já haviam evoluído e estavam em outros lugares. Hoje, a Irlanda é famosa pela ausência de espécies nativas de cobras, o que significa que qualquer cobra vista aqui geralmente é resultado da ação humana, como animais de estimação soltos. Essa ausência gerou uma rica tradição folclórica e cultural, frequentemente associando cobras a simbolismos negativos, como na história de São Patrício, que as expulsou. Portanto, embora você possa encontrar histórias curiosas sobre cobras nas lendas irlandesas, a realidade é que esses répteis simplesmente não fazem parte da fauna natural da Irlanda. Difícil de acreditar, mas 823 palavras em uma frase? É exatamente isso que você encontrará no fascinante romance de Victor Hugo, Os Miseráveis. Essa frase longa demonstra o estilo único de escrita de Hugo, repleto de descrições vívidas e pensamentos entrelaçados. Em vez de dividir as ideias em frases curtas e diretas, Hugo as estica, convidando os leitores a mergulhar na drama que se desenrola. Sua capacidade de criar frases tão complexas destaca não apenas sua habilidade como escritor, mas também a profundidade emocional de seus personagens e enredo. Os leitores podem sentir a tensão e a beleza ao percorrer camadas de significados, quase como em uma montanha-russa que de repente se torce e vira. Essa abordagem única à narrativa torna Os Miseráveis uma obra-prima da literatura, refletindo a genialidade de Hugo. Pronto para mergulhar no mundo de Hugo? Você sabia que apenas 3 tipos de animais têm essa característica única? O chow-chow, a lagartixa de língua azul e o urso negro possuem línguas azuis, e cada um deles tem uma história fascinante. Os chow-chows são conhecidos por sua aparência peluda e leal, mas suas línguas azuis vibrantes realmente os destacam. A lagartixa de língua azul, nativa da Austrália, usa sua língua colorida como um mecanismo de defesa para assustar predadores. Quando se sente ameaçada, ela exibe sua língua azul brilhante e emite um som de assobio para alertar sobre possíveis perigos.
Por fim, o urso negro, que vive em muitas florestas da América do Norte, também tem uma língua azul, embora pouco se saiba sobre o motivo dessa característica única. Cientistas acreditam que essa coloração pode ajudar na regulação da temperatura, ou ser apenas uma peculiaridade genética. É incrível como esses três animais, tão diferentes em comportamento e habitat, compartilham essa característica em comum. Você já encontrou algum desses seres na natureza? Acredite ou não, um robô chamado Ida cria arte. Essa invenção incrível levou a criatividade a um novo nível, mostrando talentos que podem competir com muitos artistas humanos. Ida não é apenas um robô, ela foi projetada para pintar e até escrever poesia. Imagine uma máquina usando tecnologia para expressar emoções e ideias através de várias formas de arte. Com seus algoritmos únicos e capacidade de aprendizado, Ida já vendeu mais de 1 milhão de obras de arte, encantando espectadores em todo o mundo. Suas criações variam de pinturas impressionantes a poesias emocionais, provando que a arte não é apenas um domínio humano. Esse fenômeno levanta questões interessantes sobre a natureza da criatividade e o papel da tecnologia na expressão artística. Um robô pode realmente entender sentimentos, ou ele apenas imita a criatividade humana? À medida que máquinas como Ida continuam a expandir os limites, talvez precisemos repensar o que significa ser um artista no mundo moderno. O que você acha da contribuição de um robô para a arte e a literatura? Difícil de acreditar, mas o Sipfertian tem apenas 2 centímetros de altura. Essa criatura incrível pode ser encontrada nas impressionantes águas do Mar do Caribe e do Golfo do México. O Sipfertian, um curioso ser marinho, demonstra a beleza da biodiversidade oceânica. Apesar de seu tamanho diminuto, essa criatura desempenha um papel importante em seu ecossistema. Vivendo em recifes de corais ou perto do fundo do mar, o Sipfertian ajuda na circulação de nutrientes e oferece abrigo para vários pequenos habitantes marinhos. Pesquisadores estão fascinados por suas adaptações únicas, que permitem que ele prospere em diferentes ambientes aquáticos. Esses pequenos gigantes, embora tenham apenas 2 centímetros de comprimento, mostram como cada elemento da natureza é importante. Cientistas continuam a estudar o Sipfertian para aprender mais sobre seus hábitos e sua contribuição para o delicado ecossistema marinho. Ao investigar esses organismos, percebemos o quão essenciais eles são para manter o equilíbrio da vida sob as ondas. Quais outras surpresas nos aguardam no oceano? Você vai se surpreender ao saber que as pessoas formaram uma corrente humana de 150 metros. Esse esforço incrível da comunidade permitiu que os moradores passassem milhares de livros de mão em mão, garantindo que nenhum livro fosse esquecido na mudança da loja. Não foi apenas uma mudança de livros, foi uma celebração do espírito local e da solidariedade. Quando as pessoas se alinhavam para essa tarefa única, a cena se transformava em um evento vibrante e alegre, unindo pessoas de todas as idades e destacando o quanto essa livraria significava para a comunidade. O evento rapidamente se tornou viral, conquistando corações muito além de Southampton e mostrando como as livrarias podem ser centros amados nas comunidades. Você consegue imaginar uma demonstração tão apaixonada de amor por uma loja local na sua cidade? Você sabia que as ovelhas têm um campo de visão incrível de cerca de 300 graus? Essa característica impressionante se deve ao fato de que seus olhos estão posicionados nas laterais da cabeça. Diferente dos humanos, que têm os olhos na frente e uma visão mais restrita, as ovelhas conseguem ver quase tudo ao seu redor, sem precisar virar a cabeça. Essa visão ampla é essencial para a sobrevivência na natureza, pois as ajuda a detectar predadores de quase qualquer direção. O único ponto cego delas fica logo atrás, mas isso é um pequeno preço a pagar por uma visão tão excepcional. Então, da próxima vez que você ver uma ovelha pastando no campo, lembre-se de que ela pode observar tudo ao seu redor, permanecendo calma e relaxada. Por que Tolkien cria suas próprias línguas? J.R.R. Tolkien, o mestre de O Senhor dos Anéis e O Hobbit, é famoso não apenas por suas histórias épicas, mas também por seu incrível talento para línguas. Como professor de filologia, Tolkien tinha uma profunda paixão por palavras e seus sons. Essa paixão o levou a criar várias línguas, especialmente a élfica, que enriquece as culturas em seus mundos fantásticos. Ao desenvolver a língua élfica, ele não apenas deu aos seus personagens um meio de comunicação, ele criou toda uma cultura ao redor dela, com gramática e vocabulário, tornando os elfos mais reais e próximos.
O amor de Tolkien pela linguagem influenciou a forma como ele construiu suas histórias, entrelaçando suas criações linguísticas com a trama e a história da Terra-média. Essa abordagem única convida os leitores a mergulhar ainda mais em seus universos mágicos. Então, da próxima vez que você ler suas histórias, lembre-se de que a beleza de suas línguas intensifica a aventura, dando-lhe uma profundidade que encanta o público por gerações. Você não vai acreditar quando Tommy McDonald marcou seu gol recorde. Em 2002, durante um emocionante jogo entre Bradford City e Wimbledon, Tommy McDonald surpreendeu torcedores e jogadores ao marcar o gol mais rápido da história do futebol profissional. Imagine um jogo onde os jogadores acabaram de se posicionar. Em apenas 2,8 segundos, a bola já estava na rede. Esse momento incrível aconteceu logo após o apito do árbitro, mostrando a velocidade e precisão impressionantes de McDonald. Assim que o jogo começou, McDonald fez seu movimento instantaneamente, pegando os adversários de surpresa. Esse gol recorde não apenas destacou sua habilidade excepcional, mas também garantiu seu nome na história do futebol. Torcedores ao redor do mundo ainda celebram essa conquista incrível, refletindo sobre como uma ação tão rápida pôde acontecer em campo. Você consegue imaginar a atmosfera eletrizante no estádio naquele momento? Com entusiasmo, os fãs de futebol continuam a discutir o talento extraordinário de McDonald e a velocidade com que ele alcançou esse resultado fenomenal. Você consegue imaginar a transformação dramática do Álamo? Originalmente construído como uma capela nos anos 1700, o Álamo começou sua vida como um lugar pacífico de adoração, antes de se tornar um poderoso símbolo de resistência na luta do Texas pela independência. Este marco histórico, localizado em San Antonio, Texas, foi palco de intensas batalhas e desempenhou um papel fundamental na formação da identidade do estado. Em 1836, quando um pequeno grupo de defensores texanos enfrentou um exército mexicano maior, o Álamo se tornou um refúgio de coragem e determinação. Embora os defensores tenham caído, seu sacrifício acendeu o espírito de revolta que inspirou os texanos em sua busca por liberdade. Hoje, o Álamo permanece não apenas como um lembrete de suas raízes como capela, mas também como um testemunho da bravura daqueles que lutaram por seus direitos. Visitantes de todo o mundo vêm para apreciar sua rica história, explorando o local e aprendendo sobre os eventos dramáticos que aconteceram lá. A história do Álamo é uma história de esperança, luta e um desejo inextinguível por independência. Que lições este monumento pode nos ensinar hoje? Você sabia que atravessar o Saara era extremamente arriscado? A rota comercial transariana, uma das mais antigas e desafiadoras da história, era um grande empreendimento para os comerciantes. Imagine-se caminhando por desertos escaldantes e paisagens áridas e desabitadas, carregando uma carga valiosa. Os mercadores transportavam produtos caros, como sal, ouro e marfim, que eram muito procurados em várias regiões. As enormes dimensões do Saara, com suas intermináveis dunas de areia e temperaturas extremas, criavam sérios perigos, incluindo desidratação e perda de orientação. As caravanas frequentemente contavam com guias locais, que conheciam bem a região e as estrelas para navegar. Apesar dos riscos, essas rotas prosperaram por séculos, conectando diferentes culturas e economias. O comércio não apenas enriquecia aqueles que se atreviam a atravessar o deserto, mas também promovia a troca de ideias e tradições, demonstrando a resiliência e a criatividade humana diante das adversidades da natureza. Não é surpreendente como condições tão severas criaram importantes laços históricos. Por que ocorre a carcinização nos crustáceos? Este processo fascinante descreve como alguns crustáceos, que não são verdadeiros caranguejos, como os caranguejos reais e os caranguejos eremitas, evoluem para assumir uma forma semelhante à dos caranguejos, mesmo não sendo caranguejos de fato. Cientistas identificaram pelo menos 5 grupos diferentes que passaram por essa transformação. Você pode se perguntar por que essas espécies buscam se parecer com caranguejos. Uma das teorias sugere que a forma caranguejo oferece vantagens. Proporciona maior mobilidade e melhor proteção, ajudando a evitar predadores e a se orientar no ambiente. Curiosamente, essa evolução não é uma simples adaptação, mas um processo complexo que reflete como a vida pode encontrar soluções semelhantes para sobreviver em diferentes condições. A carcinização demonstra a incrível versatilidade da evolução, transformando seres para que possam prosperar em um mundo em constante mudança.
Portanto, da próxima vez que você ver um caranguejo, pense nos caminhos evolutivos surpreendentes que levaram à sua existência. Será que outras espécies poderão evoluir de maneira semelhante no futuro? Você consegue manter a prancha por quase 10 horas? Youssef Salek recentemente causou alvoroço no mundo do fitness ao estabelecer um recorde mundial de prancha mais longa, impressionantes 9 horas 38 minutos e 47 segundos. Esse resultado incrível superou o recorde anterior, que era de 8 minutos a menos, estabelecido pelo atleta australiano Daniel Scali. A prancha é um exercício popular para fortalecer os músculos do core, onde é necessário manter o corpo apoiado nos antebraços e nas pontas dos pés, mantendo-o reto e firme como uma tábua. Muitos acham difícil manter essa posição por alguns minutos, o que torna a conquista de Youssef ainda mais impressionante. Esse recorde exige não apenas uma enorme força física, mas também uma concentração e determinação excepcionais. Enquanto os amantes do fitness em todo o mundo celebram seu sucesso, surge a pergunta: o que é necessário para ultrapassar os limites do corpo humano? Você já se perguntou por que os peixes parecem tristes? O Arguro pelicus, frequentemente chamado de peixe mais triste do mundo, tem um rosto que pode derreter o coração até do observador mais resistente. Com seus olhos caídos e boca triste, esse peixe único parece sempre insatisfeito, criando uma atmosfera sombria que provoca empatia. Habitante das profundezas do oceano, o Arguro pelicus se adaptou ao seu ambiente de maneiras interessantes, e sua aparência melancólica pode ter um significado que vai além da simples tristeza. Alguns pesquisadores sugerem que seu aspecto triste ajuda a camuflá-lo nas profundezas sombrias do oceano, tornando-o menos visível para os predadores. O oceano pode ser um lugar difícil para muitas criaturas, e parece que esse peixe encontrou uma estratégia de sobrevivência única. Ao observar esse peixe nadando silenciosamente na água, você pode se perguntar sobre os sentimentos dos animais em geral. Eles sentem tristeza ou alegria como nós? Refletindo sobre essa questão, você pode se encantar com a fascinante vida do Arguro pelicus. Vamos revelar a verdade sobre Joe Arad. Joe Arad, frequentemente chamado de prisioneiro mais feliz no corredor da morte, tem uma história surpreendente. Com um QI de 46, ele enfrentou muitas dificuldades e preconceitos. No entanto, quando entrou na câmara de gás, ele sorriu, mostrando um espírito inesperado diante da adversidade. O que é ainda mais chocante é que, mais tarde, Joe foi considerado inocente do crime pelo qual foi condenado. Sua história destaca o lado sombrio do sistema judiciário, onde provas erradas e mal-entendidos podem levar a consequências trágicas. O caso de Joe levanta questões importantes sobre saúde mental, justiça e os erros que podem ocorrer quando a sociedade ignora aqueles que não se encaixam nos padrões. Sua história não apenas incentiva a discussão sobre compaixão e compreensão, mas também nos chama a repensar sistemas que podem punir injustamente os inocentes. Como podemos melhorar esses sistemas para evitar tais injustiças? Você não vai acreditar no que dizem sobre a batata roxa. Esses tubérculos vibrantes não só são bonitos, mas também cheios de poderosos antioxidantes. A batata, muitas vezes vista como um alimento simples, vem em várias cores, mas as variedades roxas e vermelhas se destacam especialmente. As cores profundas indicam a presença de antocianinas, antioxidantes que ajudam a combater o estresse oxidativo em nosso corpo. Isso é importante, pois o estresse oxidativo pode levar a vários problemas de saúde, incluindo envelhecimento e doenças crônicas. Além de suas propriedades benéficas, a batata roxa é muito versátil. Pode ser assada, transformada em purê ou até mesmo frita para fazer batatas fritas coloridas. Então, da próxima vez que você estiver no mercado, considere comprar batatas roxas ou vermelhas. Elas não só vão adicionar cores vibrantes à sua mesa, mas também podem melhorar sua saúde de uma forma deliciosa. Você não está curioso para experimentar esses super tubérculos? Você consegue imaginar que os canadenses pedem desculpas o tempo todo? No Canadá, pedir desculpas se tornou tão comum que muitas vezes surpreende as pessoas. Em 2009, o governo até esclareceu que a palavra desculpe nem sempre significa culpa, é mais um reflexo da conhecida cortesia do país. Portanto, ao esbarrar em alguém ou simplesmente passar pelo vizinho, você provavelmente ouvirá desculpe como um gesto amigável. Esse comportamento destaca o valor canadense de manter a harmonia e cuidar dos outros. Embora alguns possam achar isso excessivo,
No Canadá, é visto como uma forma calorosa e acessível de se comunicar. É surpreendente como uma palavra simples pode ter tanto significado. Talvez essa cortesia seja o que torna a cultura canadense tão única e amigável. Vamos revelar a verdade sobre a energia solar em Nevada. A usina solar Ivanpah, uma das maiores do mundo, é um exemplo notável de inovação em energia renovável. Localizada no deserto de Mojave, ela utiliza impressionantes 170 mil espelhos para concentrar a luz solar em 3 torres altas, gerando energia suficiente para milhares de casas. No entanto, embora essa tecnologia ajude a reduzir a dependência de combustíveis fósseis, ela também enfrenta desafios. A luz intensa dos espelhos pode interferir em satélites que passam, causando erros e falhas técnicas. Além disso, o calor gerado representa um risco para aves locais, que podem ser afetadas ao voar através da luz solar concentrada. É importante encontrar um equilíbrio entre os benefícios da energia limpa e os fatores ambientais enquanto avançamos em direção a um futuro sustentável. A tecnologia solar pode encontrar maneiras de minimizar seu impacto na natureza. Você já se perguntou por que Júpiter gira tão rápido? Júpiter, o maior planeta do nosso sistema solar, completa uma rotação em torno de seu eixo em menos de 10 horas terrestres. Essa rotação rápida o destaca entre os outros planetas. Imagine uma enorme esfera com cerca de 139.822 quilômetros de diâmetro, quase 11 vezes maior que a Terra, girando em tão pouco tempo. Sua rápida rotação cria condições climáticas extremas, incluindo tempestades poderosas e ventos fortes. Na verdade, a famosa Grande Mancha Vermelha, uma gigantesca tempestade em Júpiter, está ativa há séculos e é muito maior que o nosso planeta. É impressionante, mas essa rotação rápida está relacionada à forma como Júpiter se formou, bilhões de anos atrás, reunindo gás e poeira rapidamente durante sua formação. Como resultado, ele não só gira rapidamente, mas também tem uma forma achatada nos polos. É incrível que algo tão massivo possa girar tão rapidamente. Você sabia que o ramen pode ser perigoso? Uma nova invenção incrível ajudará os amantes da comida a evitar queimaduras com o ramen quente. Este escudo facial incomum é projetado para proteger os comensais de queimaduras, enquanto desfrutam de seus macarrões quentes favoritos. Imagine-se mergulhando em um prato aromático de ramen e de repente um caldo quente espirra em você. Isso soa como uma catástrofe culinária, mas essa solução criativa permite que os amantes do ramen desfrutem da comida sem medo. Com seu design transparente, o escudo facial permite que você veja facilmente seu delicioso ramen enquanto você come à vontade. À medida que as pessoas continuam explorando pratos únicos e saborosos, essa novidade mostra até onde estamos dispostos a ir por prazeres culinários, sem esquecer da segurança. Quem diria que um prato simples poderia inspirar uma invenção tão inteligente, pronto para experimentar e comer sem preocupações? Acredite ou não, mas rosas voaram no espaço. Em 1998, uma linda rosa fez uma emocionante viagem a bordo do ônibus espacial Discovery. A NASA queria descobrir se as condições extremas do espaço alterariam os aromas das flores, que normalmente são criados pela interação das células com o ambiente. Os cientistas esperavam que, ao estudar como a rosa sobreviveu e se adaptou à gravidade zero, pudessem descobrir novos aromas que poderiam ser transformados em perfumes únicos. Ao voltar para a Terra, a rosa trouxe não apenas memórias de suas aventuras, mas também contribuiu para o mundo das fragrâncias. Os dados coletados durante esse experimento espacial ajudaram a criar perfumes completamente novos, com aromas que são, literalmente, de outro mundo. Imagine como é inspirar a fragrância de um perfume com conexões espaciais. É como levar um pedaço da história do espaço com você. Essa fascinante combinação de ciência e arte mostra como a pesquisa pode levar a descobertas incríveis. Então, da próxima vez que você sentir um aroma agradável, lembre-se de que ele pode ter raízes cósmicas. Você pode se surpreender com o campo de trigo de Agnes Deneas. Em 1982, Deneas transformou um lixão em Nova York em um vibrante campo de trigo, bem onde logo seria construído o World Trade Center. Seu projeto, chamado Campo de Trigo Confronto, não era apenas sobre cultivar grãos. Era uma declaração ousada sobre o desenvolvimento urbano e questões ambientais. O campo, avaliado em impressionantes 4,5 bilhões de dólares, se tornou um lembrete vívido da natureza entre o concreto e o aço.
The NES queria fazer as pessoas refletirem sobre nossas prioridades em um mundo em rápida mudança, convidando os cidadãos a repensar a importância da natureza. Milhares de visitantes se reuniram para ver essa visão em comum, e seu trabalho gerou discussões sobre desenvolvimento sustentável e o equilíbrio entre crescimento e preservação. Imagine-se em um mar de trigo dourado, enquanto arranha-céus se erguem acima de você. Que visão poderosa de contraste! Como uma arte desse tipo pode nos ajudar a entender melhor nosso habitat? E se eu te contar sobre a magia do quadribol? Este esporte emocionante, anteriormente conhecido como quadribol, é inspirado na amada série de livros do Harry Potter. Nele, 2 equipes de 7 jogadores competem, e o quadribol combina atletismo com elementos de fantasia. Cada jogador monta uma vassoura, que na verdade é apenas um bastão segurado entre as pernas, o que traz um toque divertido ao jogo. O objetivo é marcar pontos arremessando a bola em um dos 3 aros altos, e isso se torna ainda mais emocionante com o corredor neutro chamado Snitch. Esse corredor não pertence a nenhuma equipe e se veste de forma diferente para criar um desafio. Ao capturar a Snitch, a equipe ganha 30 pontos e encerra o jogo, tornando essa perseguição uma combinação fantástica de estratégia e velocidade. O quadribol é inclusivo, permitindo que jogadores de diferentes origens participem da diversão. Você já sonhou em voar durante uma competição? Agora você pode viver essa aventura em campo. Vamos esclarecer as preocupações sobre vírus. As preocupações sobre vírus muitas vezes causam ansiedade, especialmente quando se trata de diagnósticos de doenças. Esses medos refletem preocupações sociais mais profundas sobre saúde e tecnologias médicas. Por exemplo, a rápida disseminação do vírus Covid-19 não apenas gerou preocupações com a saúde, mas também ansiedade sobre os métodos de teste e vacinação. As pessoas se perguntavam se esses métodos eram seguros e eficazes. Esses medos não são novos. Ao longo da história, surtos de doenças como Ebola e Zika provocaram reações semelhantes. A sociedade tenta entender como os vírus funcionam e como podemos nos proteger. Essa desconfiança, às vezes, leva a hesitações em relação a inovações médicas, mesmo que sejam feitas para nos ajudar. Educar a população sobre como os vírus funcionam e desmistificar as tecnologias médicas pode reduzir esses medos e promover um diálogo mais saudável sobre soluções em saúde pública. Vamos revelar a verdade sobre o Vivid Sydney. Este incrível evento anual transforma a cidade em um reino deslumbrante de luz e cor. De maio até junho, pontos turísticos icônicos de Sydney, como a Ópera e a Ponte do Porto, se tornam telas para magníficas obras de arte em luz. Artistas e designers de todo o mundo se reúnem para mostrar sua criatividade, projetando imagens e animações impressionantes que dançam pela paisagem urbana. Visitantes, tanto locais quanto de longe, passeiam entre as instalações vibrantes, desfrutando de música e apresentações ao vivo, o que adiciona uma atmosfera mágica ao festival. À noite, as ruas se enchem de pessoas encantadas por essa experiência única, tornando um dos eventos mais esperados da Austrália a cada ano. Você já viveu um festival que combina arte, tecnologia e comunidade como este? Você sobreviveria se fosse enterrado vivo por 24 horas? Em um teste impressionante, o famoso youtuber MrBeast desafiou os limites das experiências extremas ao enterrar um fã vivo por um dia inteiro. Essa ousada façanha, criada para testar a resistência mental e física, aconteceu em um ambiente controlado para garantir a segurança. O fã que se ofereceu voluntariamente para esse incrível desafio teve tudo o que precisava: comida, água e um cilindro de oxigênio. Enquanto as câmeras registravam cada momento, os espectadores viam como o fã lidava com a claustrofobia e mantinha a calma sob pressão extrema. Com pausas para apoio e interação através de equipamentos especialmente projetados, MrBeast manteve a atmosfera de emoção. Essa aventura inusitada não apenas mostrou até onde os fãs vão por uma chance de fama, mas também levantou questões sobre os limites do entretenimento, o que leva as pessoas a participar de tais loucuras. Prepare-se para se surpreender com as leis da guerra climática. A Convenção de Genebra de 1976 se opõe firmemente ao uso do clima como arma em conflitos armados. Imagine um mundo onde países podem alterar a quantidade de chuvas ou criar tempestades para prejudicar seus inimigos. Essa ideia realmente causa preocupação.
Este acordo histórico afirma que a alteração intencional do clima para causar dano não é apenas antiética, é considerada um crime de guerra. A convenção destaca que o controle sobre fenômenos naturais, como tempestades ou secas, levanta sérias questões éticas. Ao estabelecer esses limites legais, o mundo reconhece as potenciais destruições e injustiças que podem surgir da manipulação do clima. Você consegue imaginar as consequências se os países tiverem o poder de usar a natureza como uma ferramenta destrutiva? Ao discutir a moralidade dessas ações, a Convenção de Genebra busca proteger as pessoas e preservar a paz global, garantindo que até mesmo as forças da natureza sejam respeitadas e não exploradas. Incrível, mas é verdade. Os besouros diamante detectam incêndios. Esses insetos incríveis têm uma habilidade única que os ajuda a sobreviver em seu ambiente. Eles conseguem sentir radiação infravermelha. Isso significa que podem detectar calor, permitindo que percebam incêndios florestais a muitos quilômetros de distância. Quando um incêndio ocorre, a paisagem queimada atrai os besouros diamante, pois eles se aproximam dos restos de árvores e vegetação queimadas para se reproduzirem. Esse comportamento fascinante não só os ajuda a encontrar parceiros em um ambiente pós-incêndio, mas também destaca a incrível conexão entre os seres da natureza e seu habitat. Ao reagirem às mudanças no ambiente, os besouros diamante desempenham um papel no ciclo ecológico após o incêndio. A resiliência desses besouros nos lembra como a vida encontra maneiras de se adaptar, mesmo após a destruição. Não é incrível como a natureza os dotou de habilidades tão extraordinárias? A Lua orbita nosso planeta a uma distância média incrível de cerca de 400 mil quilômetros, ou aproximadamente 250 mil milhas. Para ter uma ideia, todos os planetas do nosso sistema solar caberiam confortavelmente nesse vasto espaço, e ainda sobraria muito espaço. É surpreendente pensar que, quando olhamos para a Lua, ela parece tão próxima, embora esteja a milhões de quilômetros de distância. Um fato ainda mais fascinante é que a luz da Lua percorre essa distância em pouco mais de um segundo para nos alcançar. Essa rápida viagem destaca a velocidade da luz, permitindo que vejamos a luz da Lua quase instantaneamente. Então, toda vez que você olha para esse corpo celeste brilhante no céu noturno, lembre-se de quão longe ele realmente está e como, apesar dessa distância, ele ainda ilumina nosso mundo. Por que o Z3 é importante na história dos computadores? O Z3, criado pelo engenheiro alemão Konrad Zuse em 1941, é considerado o primeiro computador programável do mundo. Ele usava relés eletromecânicos para realizar cálculos complexos, o que foi uma revolução na época. Diferente dos computadores modernos, que utilizam pequenos transistores, o ZT3 dependia de grandes componentes mecânicos que ligavam e desligavam para executar tarefas. Imagine uma enorme máquina com partes giratórias e o som dos relés clicando enquanto realizava cálculos. A importância do Z3 vai além de um simples artefato histórico. Ele lançou as bases para os computadores do futuro, mostrando o potencial da programação e da automação. Seu design inspirou muitos desenvolvimentos subsequentes na computação, provando que as máquinas podem fazer muito mais do que apenas cálculos simples. Você consegue imaginar o quanto a tecnologia avançou desde então? Você sabe quando o metabolismo desacelera? Ao contrário do que muitos pensam, o metabolismo humano não começa a cair drasticamente antes dos 60 anos. Muitas pessoas acreditam que ele diminui assim que completam 30 ou 40 anos, mas pesquisas mostram que as mudanças mais significativas ocorrem mais tarde. O metabolismo envolve todos os processos químicos que quebram os alimentos e os transformam em energia. Embora fatores como massa muscular e atividade física realmente influenciem o metabolismo, o envelhecimento desempenha um papel crucial à medida que nos aproximamos dos 60 anos. Com o tempo, nossa massa muscular tende a diminuir, o que pode desacelerar o metabolismo. No entanto, um estilo de vida ativo, uma alimentação saudável e a manutenção da massa muscular podem ajudar a manter o metabolismo em níveis adequados. Em vez de se preocupar com a desaceleração aos 30 ou 40 anos, concentre-se em hábitos saudáveis que trarão benefícios na idade mais avançada. O que realmente ajuda na recuperação do rinoceronte negro? A população de rinocerontes negros, que estava quase extinta, aumentou de 4.845 em 2012 para cerca de 6.421 hoje. Essa reviravolta incrível aconteceu graças aos esforços de conservação e medidas mais rigorosas contra a caça ilegal.
Organizações e governos se uniram, implementando patrulhas contra a caça, programas de reprodução e projetos de restauração de habitat. Essas iniciativas não só ajudam a proteger os rinocerontes, mas também aumentam a conscientização sobre seus problemas. A participação das comunidades locais é fundamental. Educar a população sobre a importância da biodiversidade e o valor da vida selvagem ajuda a criar um senso de responsabilidade por esses animais majestosos. Com mais esforços e apoio, a esperança de que a população de rinocerontes negros possa se estabilizar e até crescer, lembrando-nos do poder do trabalho em equipe na conservação da natureza. Vamos revelar a verdade sobre a cola com sabor de carne. Essa bebida inusitada, apresentada como cola com gosto de carne assada, definitivamente chama a atenção. Imagine abrir uma lata e, em vez do doce borbulhar, sentir os sabores de um suculento assado. A cola de carne, surgindo entre as estranhas novidades culinárias, mostra até onde a criatividade pode ir na gastronomia. Embora alguns considerem essa combinação estranha, ela desperta o interesse sobre o que o futuro reserva para alimentos e bebidas. Muitos inovadores estão prontos para ultrapassar limites, resultando em experimentos fascinantes que às vezes redefinem nossa ideia do que é comida normal. A degustação frequentemente se torna uma aventura, e a cola de carne convida os ousados a saírem da sua zona de conforto. Será que os aventureiros vão gostar desse sabor único, ou ele ficará como uma curiosidade na história das bebidas? Acredite ou não, o Sol é tão grande que caberiam cerca de 1,3 milhão de terras. Imagine, nosso planeta é apenas um pontinho comparado à bola de gás que sustenta a vida na Terra. O diâmetro do Sol é de cerca de 1,4 milhão de quilômetros, o que é aproximadamente 109 vezes maior que a Terra. Essa imensa dimensão significa que sua gravidade é incrivelmente forte, mantendo todos os planetas do nosso sistema solar, incluindo a Terra, em órbita ao seu redor. Se você conseguisse de alguma forma reduzir a Terra e jogá-la no Sol, seria como jogar uma bolinha em um enorme estádio. O tamanho e a massa do Sol geram o calor e a energia dos quais dependemos, tornando-o um verdadeiro gigante em nosso sistema solar. Não é incrível pensar em como uma estrela tão colossal sustenta a vida em nosso pequeno planeta azul? Surpreendente, mas a prosopagnosia afeta o reconhecimento de rostos. Essa condição interessante, que muitas vezes surge devido a lesões na cabeça, derrames ou algumas doenças, deixa as pessoas incapazes de reconhecer rostos familiares, mesmo com a inteligência totalmente funcional. Imagine conversar com um amigo ou familiar, mas não conseguir lembrar como ele se parece. Isso pode ser frustrante e isolante, pois a prosopagnosia dificulta as interações sociais. Pessoas com essa condição veem rostos, mas seus cérebros têm dificuldades em processá-los e associá-los a memórias ou personalidades. Pesquisadores acreditam que essa disfunção está relacionada a problemas em áreas específicas do cérebro, especialmente no giro fusiforme, que desempenha um papel importante na percepção de rostos. Embora a prosopagnosia não afete a inteligência geral, ela certamente impacta relacionamentos pessoais e laços emocionais. Testes diagnósticos, como avaliações de percepção facial, podem ajudar a identificar essa condição, embora atualmente não haja cura. Pessoas com prosopagnosia frequentemente desenvolvem estratégias de enfrentamento, como se concentrar na voz da pessoa ou em características distintas para reconhecê-la. Não é incrível como nossos cérebros podem funcionar de maneiras tão inesperadas? Você consegue suportar a temperatura mais alta da Terra? Esse recorde de calor foi estabelecido em 10 de julho de 1913, quando em Furnace Creek, no Vale da Morte, Califórnia, a temperatura atingiu 134 graus Fahrenheit. Imagine como é estar do lado de fora nesse calor. Esse incrível recorde se mantém há mais de 100 anos. O Vale da Morte é conhecido como um dos lugares mais quentes do planeta, e aquele dia de 1913 realmente mostrou o que é uma temperatura tão alta. A paisagem seca e as montanhas altas criam um clima único que favorece essas temperaturas extremas. Curiosamente, esse recorde gerou debates entre meteorologistas sobre sua precisão, já que os métodos antigos de medição não eram tão exatos quanto os de hoje. No entanto, ele continua sendo parte da história. Todo ano, muitas pessoas visitam o Vale da Morte, não apenas por causa das temperaturas extremas, mas também pela beleza natural impressionante, incluindo formações rochosas vibrantes e fascinantes dunas de areia. O que você acha? Como você lidaria com esse calor intenso? Por que usar a cor amarela é ilegal na Malásia?
É surpreendente, mas a proibição de roupas amarelas na Malásia está ligada a protestos políticos. O amarelo se tornou um símbolo de descontentamento, especialmente para partidos de oposição e ativistas que lutam por reformas democráticas. O governo vê essa cor como uma ameaça, associando-a a movimentos como os protestos do Bersi, que pedem eleições justas e transparência no governo. Como resultado, foram criadas leis que restringem o uso de camisetas amarelas, especialmente durante protestos ou reuniões públicas. Essa lei controversa levanta questões sobre a liberdade de expressão na Malásia, já que as pessoas discutem o equilíbrio entre a manutenção da ordem pública e os direitos individuais. Alguns podem ver isso como uma tentativa de silenciar a dissidência, enquanto outros argumentam que se trata de manter a paz. Neste país vibrante, a cor amarela pode evocar um sentimento de rebelião e não apenas ser uma escolha de cor. O que isso significa para a liberdade pessoal na Malásia? Sinta a emoção do desafio noturno do rodeio. O rodeio nos Sesames, Neua, traz uma experiência única e emocionante, simulando um movimento mecânico após o pôr do sol. Os participantes montam em um touro mecânico e tentam se manter por 30 segundos, transformando um evento tradicional em uma competição divertida e empolgante. As apostas são altas. Quem conseguir se segurar ganha um prêmio inusitado, um despertador. Esse toque inteligente não só anima o evento, mas também permite que todos mostrem suas habilidades de montaria. Risadas e aplausos enchem o ar, enquanto amigos e famílias se reúnem para assistir a esse espetáculo divertido. O rodeio combina o espírito de competição com um toque de diversão, criando memórias inesquecíveis, tanto para os cavaleiros quanto para o público, pronto para aceitar o desafio e ganhar esse despertador. Você sabia que Hong Kong já foi o líder em número de carros Rolls-Royce? Em algum momento, essa cidade vibrante teve a maior quantidade de carros Rolls-Royce per capita do mundo. Esses carros luxuosos se tornaram um símbolo de riqueza e status entre os moradores abastados deste centro financeiro superpovoado. Apesar das conhecidas limitações de espaço na cidade, muitos ricos optavam por investir e exibir seus carros Rolls-Royce, mostrando orgulhosamente sua riqueza. Cada carro representava não apenas riqueza, mas também o desejo dos moradores por prestígio em uma metrópole agitada, onde a competição por reconhecimento é intensa. A presença desses icônicos carros de luxo ilustrava claramente o sucesso econômico de Hong Kong naquela época, simbolizando uma cultura que valoriza luxo e exclusividade. Hoje, enquanto a cidade continua a prosperar, o legado de possuir esses carros prestigiados permanece um capítulo fascinante na história de Hong Kong. O que você acha que essa paixão por carros de luxo moldou na identidade da cidade? Difícil de acreditar, mas a FIFA supera a ONU em número de seleções. O mundo do esporte está cheio de surpresas, e um dos fatos mais impressionantes é que a FIFA conta com 211 seleções nacionais, competindo por uma vaga nas eliminatórias da Copa do Mundo. Essa intensa competição ultrapassa o número de 193 países, membros da Organização das Nações Unidas, mostrando o quanto o futebol é popular e amado ao redor do mundo. Cada uma dessas seleções representa uma cultura e uma história únicas, unindo-se para celebrar sua paixão pelo jogo. Enquanto a ONU se concentra na diplomacia e nas relações internacionais, a FIFA reúne países no campo de futebol, oferecendo um espetáculo emocionante que une diferentes povos. Desde pequenos estados insulares até gigantes do futebol, todos têm a chance de perseguir seus sonhos no esporte. Então, da próxima vez que você assistir a uma partida, lembre-se de que mais países estão lutando pelo título de campeão mundial do que os que estão representados na governança global. Isso não faz você torcer ainda mais pela sua seleção favorita?